Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Assistimos ali Magnus Carlsen contra o Hans Niemann, como é que vocês falam? Hans Lima, né? O Hans Niemann. Vamos dar uma olhada então nas outras duas partidas. Por enquanto a gente teve uma derrota do Magnus Carlsen, um massacre. Depois ele conseguiu vencer, né? Tô de volta e vamos ver agora as outras duas partidas do Magnus Carlsen abrindo com o peão em A3. Que é isso? Vamos lá! Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui, já deixa sua curtida, deixa o seu like. E se você quer melhorar no xadrez, dá uma olhada aqui na nossa página com os cursos em videoaulas aqui, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre com A3. Que é isso, Magnus Carlsen? É o Angry, ele tá realmente a versão nervosa aqui do Magnus Carlsen depois de ter sido derrotado pelo Hans Niemann. Vamos ver como é que segue aqui, D5. Temos agora D4 pelo Magnus Carlsen, cavalo em F6, cavalo em F3 e bispo em F5, já desenvolvendo aí o bispo. O Magnus Carlsen praticamente passou a vez, né, com o lance A3, vamos ver que legal. C4 seguiu na partida, aqui C6, cavalo C3 e E6, foi para essa formação aqui ultra sólida. O Hans Niemann já prepara também para ter espaço aqui para dama e tudo mais. Cavalo H4 pelo Magnus Carlsen, não é possível, ele andou estudando essa abertura, porque é o melhor lance segundo os computadores, é esse lance cavalo H4 indo para cima do bispo de casas claras e não desenvolvendo outras peças, né? Então acho que o Magnus Carlsen está se especializando na abertura com A3, é a Andersen, né? Até nem sei o nome dessa abertura, se não me engano é Andersen. A partida seguiu com o bispo G4 e agora o melhor lance mais uma vez, F3, como assim perseguindo aqui o bispo? Aqui, não, na verdade não é o melhor lance, os computadores falam que H3 aqui é um pouco mais, é o melhor lance, dá um ponto de vantagem já para as brancas aqui, para as brancas. Mas o Carlsen aqui faz essa provocação, faz o lance F3, a partida segue aqui com o bispo em H5 e agora C por D5, que é isso? C por D5 e agora G3 aqui pelo Magnus Carlsen. Tá jogando de uma forma completamente maluca aqui o Carlsen, a partida seguiu com cavalo C6 e agora cavalo G2, o fianqueto do cavalo aqui pelo Magnus Carlsen, que bizarrice. Dama B6, o Hans Niemann nervoso vai trazendo as peças, martelando no centro, martelando no ponto de B2. Aqui o Carlsen deixa tudo sólido com o lance E3. Bispo D6 segue desenvolvendo e aqui o Hans Niemann já desenvolveu todas as peças, tem presença central, tá pronto para proteger o rei. E o Magnus Carlsen ainda com desenvolvimento bem atrasado e o fianqueto do cavalo. E o Carlsen não desenvolve mais nenhuma peça e segue com o cavalo F4 aqui, não é possível, ele já mexeu esse cavalo aqui, eu não sei quantas casas esse cavalo já foi nesse tabuleiro, né, tá passeando aqui pelo tabuleiro, o que o Carlsen tá fazendo? Bispo G6 foi jogado e agora cavalo, mais um lance com esse cavalo, cavalo por G6 e H por G6, tchau cavalo, esse cavalo só pode ser leonino, né, o cara apareceu aí... Realmente foi o centro das atenções aqui nessa partida, mas agora ele foi embora e o Magnus Carlsen decide que agora é hora de fianquetar o rei. Rei F2 aqui pelo Magnus Carlsen, A6, Rei G2. Rei F2, Rei G2, o fianqueto do rei aqui pelo Magnus Carlsen. Impressionante, ele fianquetou o cavalo e o rei. A partida seguiu com o roque e agora G4. Pessoal, esquece tudo que você pensa que você sabe sobre xadrez. Desenvolvimento de peça, né? Tirar a dama, conectar as torres, esquece. É fianqueto do cavalo, fianqueto do rei, G4. A partida seguiu com E5 aqui pelo Hans Niemann e agora G5 atacando o cavalo, mesmo com o centro atacado por 3 peças. O Magnus Carlsen só tem 2 defesas, o peão e a dama, mas ele segue de forma ativa atacando o cavalo. E por D4, olha só essa ideia do Hans Niemann, um jogador muito perigoso, deixou aqui o cavalo aqui em F6, mas está atacando o cavalo aqui em C3 do Carlsen. A partida seguiu com E por D4 e agora mantendo o cavalo atacado, que pula para a casa de H5, de olho na casa de F4. E o Carlsen manda bala no lance cavalo por D5, atacando a dama. Aqui seria muito bom para o Hans Niemann manter a dama, mas ele tem 2 minutos, 3 minutos no relógio, o Carlsen tem 10, né? O ponto todo é esse. Então dama D8 seria o lance a ser jogado, mantendo pressão em G5, mantendo a dama no tabuleiro, todo tipo de ataque descoberto para cima do cavalo. Mas aqui dama por D4 seguiu na partida, trocando peça, afinal de contas ele tá com pouco tempo no relógio. E pro Carlsen isso é bom. Dama por D4, cavalo por D4, esse rei exposto aqui, melhor coisa do mundo é trocar a dama.
Aqui torre B1 jogado pelo Carlsen, já se antecipando aos ataques aqui de cavalo. Torre de F em D8, colocando todo tipo de possibilidade de ataque. E o Carlsen manda bala no lance bispo D3, é mais um lance bizarro. É o melhor lance da posição, a ideia dele é colocar o bispo aqui em E4. Controlar mais também a casa aqui de F5, mas ele, ao invés... Porque aqui a gente fica preocupado, né? Esses ataques aqui na coluna D, vou tirar o cavalo. Não, ele coloca mais uma peça na coluna D. A partida seguiu com torre de A em C8. Ô Rafa, não tinha um bispo por H2 aí? Galera, tinha, né? Dá pra jogar isso, mas você vai ter que calcular. As pretas vão ter que calcular muito bem o que jogar depois de, por exemplo, o cavalo B6. E aí o bispo está atacado e a torre também está atacada, né? Então aqui é muita confusão, uma posição muito caótica. As pretas teriam que achar o único lance bispo F4, com a ideia de remover o defensor da casa de F4 para jogar duplo e atacar o bispo. O bispo F4 traz igualdade na partida, vai para uma posição bem caótica, bem difícil. Então aqui não tinha como calcular tudo isso. O Hans Niemann, bispo por H2 e cavalo B6 realmente é uma variante muito confusa, tem que calcular demais. E aqui ele tem que fazer algum lance rápido, faz logo o lance aqui, torre de A em C8. Magnus Carlsen segue com o lance torre D1, agora nós temos aqui, mais uma vez, aqui já não funciona mais. Com a torre em C8, o bispo por H2 já não funciona mais, dando um ataque no cavalo, porque o bispo estaria desprotegendo a casa de E7, aí já não dá mais, né? Então a partida seguiu aqui com cavalo em E6, e agora o Carlsen segue com bispo em E4. Super protegendo aqui o cavalo, agora já com raio-x lá em B7, rei F8 foi jogado, bispo D2, e vai começando a ficar uma posição normal. Depois de 25 lances que ele começou com A3, fianqueto do cavalo, fianqueto do rei, de repente a posição tá começando depois da troca de dama e tudo, tá começando a ficar naquele território que o Magnus Carlsen é especialista, né? Esses finaizinhos, esses joguinhos de posicionais e tudo mais. Vamos ver. Cavalo de HF4, cheque, cavalo toma com cheque, rei F1 e aqui B6 protegendo o peão que estava atacado. Bispo B7 chegou de qualquer maneira, torre B8, bispo por A6 e assim o Carlsen vai ganhando um peãozinho aqui, um peãozinho lá. Cavalo em E6 foi jogado, bispo C4. Cavalo em D4, o peão de F3 está atacado e o rei vai para casa de G2 novamente. Torre de B em C8, persegue o bispo vai lá para 6, ataca a torre, torre C7, bispo C3, bloqueia a coluna C e já ataca aqui o cavalo. Cavalo volta para E6, A4 pelo Magnus Carlsen. Rei E7, H4 protegendo aí o peão, né? Qual que é o ponto todo? Porque ele jogou rei E7 aqui e não mandou bala, por exemplo, no lance cavalo por G5. Poderia jogar cavalo por G5, mas tem que calcular muito bem o que jogar depois de torre por D6, por exemplo. Olha aí que legal, né? Porque depois de torre por D6 tá vindo bispo B4, a torre aqui tá cravada e as brancas têm um ótimo contra-jogo. Teria que achar a torre C2 cheque, rei G3, torre D2 para proteger a torre. Aqui você pode escolher, né? Aqui bispo por D6 melhor, põe a torre lá fora da sétima horizontal e segue com B4. Daria para jogar dessa forma. Talvez as pretas consigam defender o empate, mas tem que calcular tudo isso e o Hans Niemann já tá quase sem tempo no relógio. E o Carlsen tem 4 minutos. Rei E7, H4, aqui cavalo em F4, cheque, rei F2, cavalo E6. Aqui vai fazendo o que pode. O Carlsen tem o jogo nas mãos. As pretas não tem como progredir e as brancas têm mais tempo no relógio. É só ir melhorando a posição das peças. Só, né? Bispo B5 aqui pelo Carlsen, torre H8. Aqui torre H1 protegendo. Bispo C5, cheque, rei G3, bispo D6, cheque. Se você pode dar cheque com o tempo caindo, D, né? Com 10 segundos de acréscimo, D bastante cheque. Rei G2, cavalo F4, cheque, rei F2, bispo C5, cheque. Aqui foi ganhando um tempinho. Rei G3, cavalo E6. Torre de B em E1, melhorou a posição aqui o Carlsen mais um pouco. Bispo D6, mais um cheque, rei G2, F6. E agora enfraqueceu o cavalo e o Magnus Carlsen imediatamente parte para cima dele. Com torre aqui em E4, preparou para dobrar e atacar o cavalo, não vai ter defesa. Portanto F5 no limite atacando a torre vai para C4 propondo trocas. Porque vai ter pressão agora, par de bispos vai fazer toda a diferença aqui na partida, né? Cavalo em F4, você pode dar cheque, D com o tempo caindo, rei F2, bispo C5, cheque, e aqui o Carlsen fala, chega! Torre por C5 e ele joga isso ao toque, galera, olha só, é impressionante isso. Ele leva poucos segundos, 2 segundos praticamente, porque ele tinha 4,20, vai para 4,28, ele leva 2 segundos para calcular uma linha ultra complexa. Isso aqui é intuição, galera, isso aqui é experiência de jogo, porque... A partida seguiu com torre por C5 e bispo B4, ok. Mas e se ele tivesse tomado de peão, né? Esse é o ponto todo. As brancas teriam bispo por G7, estão completamente ganhas.
Depois de torre B8, por exemplo, o bispo F6 cheque, tanto faz. Bispo E5 atacaria aqui o cavalo e todas as torres. E aqui as brancas estão melhores. Por exemplo, aqui o cavalo gostaria muito de dar um cheque aqui, levar o bispo de casas escuras, mas não tá podendo por causa do bispo. Ah, torre por B5, olha aí, parece que as pretas vão ficar bem aqui, mas aqui primeiro, então é importante tirar o bispo, jogar um bispo D6 cheque, por exemplo. Até porque tá caindo aqui, se eu tomar aqui direto, tá caindo em B2, pode ser perigoso. Então, bispo cheque, depois de rei E8, primeiro tomar essa torre, olha só, esse é o ponto todo, né? Então, a gente salva o bispo para não levar aquele duplo, e agora captura essa torre. E aqui, as brancas têm uma posição melhor. Ainda não ganha, mas daqui a pouco sim, cavalo D3, rei E2, torre D7, salvando a torre, atacando o bispo. E depois das trocas e o rei em C4, as brancas teriam um final vencedor. Agora, eu te pergunto, deu pra calcular tudo isso em 2 segundos quando o Magnus Carlsen faz esse lance aqui, torre por C5? Galera, não deu. Não acho que ele calculou tudo isso. Não acho. A não ser que ele calculou mesmo. O cara enxerga em velocidade da luz, não sei, né? Talvez, não sei dizer que sim nem que não, mas eu acho improvável, né? Então eu acho que o cara tem experiência de jogo, o tempo do adversário tá caindo, eu vou criar complicação. Se desviar o peão, além de tudo, no futuro tem um peão passado, um excelente par de bispos, rei exposto, torre jogando. Foi mais nessa experiência, eu acho, do que no cálculo aqui. Vamos ver. Torre por C5, de qualquer maneira, torre por C5, bispo B4, cravando aí a torre. Cavalo em E6 protege, bispo por C5 recupera material, cavalo por C5. E esse final, então, agora, Magnus Carlsen com um peão a mais, B4 parte pra cima do cavalo. Cavalo E6, bispo C4, mais uma vez o alvo da posição. É um terror jogar essas posições contra o Carlsen. Olha, é de chorar, né? A partida seguiu com cavalo D4 e agora torre E1, cheque, rei D6. Torre D1, cravando o cavalo. Rei E5, F4, tentando tirar o rei daí. Rei E4, mantendo a defesa do cavalo. E aqui bispo F1, prometendo expulsar. Não, isso aqui é checkmate, né? Tá ameaçando checkmate aqui, ou pelo menos mate em 2 aqui, né? Não é possível isso. Rei D5, o rei sai em disparado e agora A5, disparando, criando o peão passado. Peão toma, torre B8. A6 disparando com o passador, rei C5, torre C1, cheque, rei D6 e agora rei E3 aqui atacando o cavalo. Cavalo vai para C6, torre C3 aqui, o que o Carlsen tá fazendo? A partida seguiu com cavalo A7 e agora bispo C4. Temos torre em E8 com cheque, rei F3, torre E7, torre E3 aqui. Como é que pode o Carlsen? Ele vai, alguma hora, né, vai estragar a posição. Torre D7, torre D3, cheque, rei C7, aqui ele troca e simplesmente parte para cima dos peões fixados em casas claras. Olha só, rei C6, bispo toma, rei B6, H5. Aqui não precisa nem tomar peão. Vamos disparar logo o peão passado, né? Depois de cavalo C6, H6, peão toma. Chega, né? Chama o árbitro, separou eles de lá e falou, não, aqui não dá mais, né? Vitória aqui do Magnus Carlsen, porque aqui não tem como, né, galera? Cavalo E7, por exemplo, aí seria dramático, H7, cavalo toma, protege a promoção, né? Mas aqui bispo E8 seria uma possibilidade, ou bispo F7 também, por que não? Controlando aqui os saltos do cavalo. E aqui acabou, né, galera? Rei por A6, A7, e não tem mais o que fazer aqui para parar a promoção do peão. E não dá para dar um duplo esperto aí depois que promover, não tem nada disso, não tem nenhum truque aqui, né? Uma partida espetacular, galera, 86.2% de precisão pro Carlsen. Ele realmente começou muito mal, né, com A3, fianqueto do cavalo, fianqueto do rei, fez uma palhaçada lá, mas depois ele conseguiu se ajustar, né, o Hans Niemann gastou muito tempo no relógio, trocou as damas, favorecendo ali o Magnus Carlsen, né, aquela troca de damas certamente favoreceu o Carlsen, e aí o Carlsen começou a jogar aquelas coisas que só ele sabe fazer, e nem o Hans Niemann conseguiu dar conta. Nem o Hans Niemann, a gente fala o Hans Niemann, né, parece um amador, né, é um cara de 2.700, galera, quase 2.700 de rate, é um super GM, né, é impressionante isso daqui. Vamos dar uma olhada então tá 2-1 pro Carlsen, vamos dar uma olhada na quarta rodada, vamos lá. Muito bem, nessa quarta rodada o Hans Niemann está de brancas e abre com A3, mentira, ele não faz essa provocação não, ele abre aqui normal com E4, e o Carlsen manda a bala no G6 aqui, ele tá dizendo o seguinte, eu jogo qualquer coisa, vamos ver, D4, bispo G7, fazendo fianqueto, cavalo F3 como mando manual, D6, aqui vai jogando um tipo Índia do Rei, uma Pirt, vai jogando essas defesas aqui o Magnus Carlsen com fianqueto na ala do rei, bispo em E2 foi jogado, cavalo F6, atacando já o peão central, cavalo C3 protegendo e todo mundo guarda o rei. Aqui não inventou modo Carlsen não por enquanto. E ele segue aqui com E6, olha só, né? Certamente não é o lance mais
jogado aqui dessa Pirt. C6 é um lance muito jogado nessa posição, e as pretas vão tentar jogar com a dama em C7, o cavalo aqui em D7, vão tentar jogar um E5 em algum momento e tudo mais, né? O Carlsen vai para esse lance ultra raro aqui, E6. É um lance só, pra vocês terem ideia aqui, ó, já tem 3 mil pessoas jogaram, 3 mil mestres catalogados aqui, 3 mil partidas catalogadas entre mestres com C6. Com E6, 84, né? Então já é bem mais raro aqui, bem mais raro. H3 seguiu na partida, B6, agora vai fazer o fianqueto também na outra ala, o Carlsen. Gostei desse esqueminha aqui, os peões garantindo aqui essas casas, né? Olha só. E ao mesmo tempo os fianquetos aqui para dar suporte, né? O Magnus Carlsen sabe o que faz. E5 foi jogado, peão toma, troca de damas, agora dama por D1, torre por D1, e o cavalo que tá atacado de F vai para casa de D7, atacando já o peão 2 vezes. Cavalo B5 aqui foi jogado pelo Hans Niemann, indo para um contra-jogo aqui em C7. Bispo A6 pelo Carlsen, falando, vai lá, toma lá em C7 pra você ver. E aqui o Hans Niemann protege o peão de E5, né? O Rafa, aqui ele leva um duplo, olha só, vacilou aqui o Hans Niemann, né? Na verdade não, era tudo que o Carlsen queria. Ele seguiria aqui com o bispo E2, atacando também a torre e atacando o cavalo. E aqui depois de um torre D2, por exemplo, o bispo por F3 fazendo estrago na estrutura de peões, cavalo por E5 ameaçando tudo e mais um pouco. E aqui as pretas estão completamente ganhas, né? Pode deixar quieto aqui a torre, não tem problema, né? Vai jogar aqui com dois cavalos por uma torre, certamente tem compensação as negras. Na verdade as pretas já estão bem melhores, né? Então o Magnus Carlsen sabe o que faz, sabe das coisas. Bispo A6, a partida seguiu com bispo F4. Aí que tá, pessoal, essa que é o ponto todo. Você tá numa posição como essa, muitos jogadores vão tentar se defender aqui, vão jogar um lance como cavalo A6 aqui, a maioria, e vai começar a tomar pancada. Bispo F4 já protege o centro e as brancas começam a gostar do jogo, entendeu? Aí que tá, a genialidade do Carlsen começa nessas sutilezas assim, né? Aqui bispo F4, torre C8, agora protegendo lá em C7, aqui A4 e bispo B7, desenvolvendo naturalmente aí agora o bispo A5, A6, expulsando o cavalo. E aqui o Hans Niemann poderia simplesmente tirar o cavalo daqui para C3 ou para A3, tanto faz. São bons lances, mas ele me inventa moda nesse lance A por B6 aqui, deixando o cavalo. A ideia é bem legal, só que não. A partida segue com A por B5 e a ideia do Hans Niemann é a seguinte, torre A7 agora, parece fantástica. Essa continuação atacando aqui o bispo, e aqui, por exemplo, se bispo por F3, as brancas estão ganhas. Por exemplo, bispo por F3, aqui torre por A7, B por A7, cavalo tá atacado, né? E aqui o peão tem suporte para promoção e tudo mais. A ideia parece muito boa, só que ela não é, porque o Magnus Carlsen segue aqui com cavalo por B6, devolvendo o bispo, torre por B7 recupera material, mas depois de cavalo C6, para onde vai essa torre? A torre ficou enjaulada, né? A torre ficou enjaulada, então foi uma ideia boa que não foi boa, né? Então a partida seguiu com bispo B5, momento Milk Rousseff. Bispo por B5 foi jogado e agora cavalo A5. E a torre não tem mais nenhuma casa, ainda segue na luta aqui o Hans Niemann, torre por B6, C por B6 e o Carlsen, queira ou não, já tem uma vantagenzinha aqui, né? Ele tem uma qualidade a mais por um peão. A partida seguiu com cavalo D4, agora cavalo C4 aqui pelo Carlsen, cavalo C6, opa, ameaçou aqui uma entrada um pouco incômoda aqui em E7, bispo em F8, segue cobrindo a casa de E7, e aqui B3, protegendo o peão de B2, atacando o cavalo. O cavalo vai lá para a casa de A3, ele quer atacar. A partida seguiu com C4 e agora cavalo por B5, capturando o bispo, C por B5, e aqui aquele tipo de posição que o Carlsen não tem dificuldade de jogar. Torre A3 ataca o peão, aqui torre D3 protegendo e agora bispo em C5, melhorando a posição do bispo, sempre mantendo um olho na casa de E7 por enquanto. Bispo G5, torre de C em A8, pronto, acabaram-se os perigos. A partida seguiu com G4 e agora torre em A2, atacando o peão de F2. Simples assim, torre F3 protegendo, torre B2, pressão no peão de B3, pressão em F2 preparando para dobrar as torres. Rei G2, torre de A em A2, pressão para cima do peão. Bispo H4 no limite defendendo, pode jogar um G5 tentando desviar a defesa de F2. Bispo G3 tentando defender, mas simplesmente depois de torre A3, simples assim, o Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. A verdade é que o Hans Niemann
foi para aquela ideia cheia de efeito ali contra o Magnus Carlsen, era só ele voltar o cavalo, né, continuaria o jogo. Foi inventar uma moda ali pra cima do Carlsen e não deu certo. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Ó, H4 tanto faz aqui, tá vindo torre tomando aqui em B3, torre toma, tá caindo aqui em B5, enfim, aqui já não tem mais como, né, Cavalo A7, H6 protege o peão e aqui, enfim, é questão de tempo, né? Uma qualidade a mais aqui, pressão em F2, peças passivas aqui das brancas, é questão de tempo aqui para as negras conseguirem ganhar. Dá para jogar mais uns 20, 30 lances? Dá para jogar, mas o Carlsen tem muito tempo aqui no relógio, ele preferiu que não, né? E aqui é o seguinte, pessoal, o Hans Niemann fez 86,2% de precisão, que foi a precisão que o Carlsen fez na partida anterior. Ele falou, eu fiz 81, o Carlsen fez 86, eu preciso fazer 86, então. Aí o Carlsen falou, não, vai, agora também, ele tá sendo muito preciso, você mais. 93,5% de precisão aqui pro Carlsen, impressionante. O Carlsen não ficou pior em nenhum momento, dominou aí a partida toda, né? Portanto, 3-1 aí para Magnus Carlsen para cima do Hans Niemann, do Hans Lima, né? Então, vitória aqui do Magnus Carlsen. E hoje, galera, o Magnus Carlsen vai jogar contra o Leão Armênio, Levon Aronian, que joga pelos Estados Unidos, tá bom? Às 18 horas temos vídeo aí, Carlsen contra Aronian. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!